Muito bem. Finanças pessoais. Nós vamos falar aí sobre as nossas finanças. E falar de finanças, como já comentei com vocês aí no pré-aula, é algo assim importantíssimo, porque nós não somos ensinados a lidar com as nossas finanças. Eu, por exemplo, eu comecei a trabalhar de carteira assinada quando eu tinha 14 anos. E naquela época não era pecado trabalhar de carteira assinada, né? Com 14 anos. Na verdade, era uma coisa boa. Infelizmente, hoje, os nossos jovens não estão tendo essa oportunidade. Mas naquela época eu não tinha ninguém para me orientar, né, financeiramente. Eu lembro que quando eu entrei, comecei a trabalhar de carteira assinada, comecei a receber o meu salário, né? Muito interessante, uma criança de 14 anos já recebendo o seu salário. O que me disseram é que eu precisaria comprar roupas novas, comprar sapatos novos, que eu poderia comprar os equipamentos eletrônicos, né, da época lá que tinha disponível, que era o Walkman, era a toca-discos, aquelas coisas que tinham disponíveis na época, mas ninguém me disse que eu precisaria juntar algum dinheiro. Ninguém me disse que, olha só que legal, você começando a trabalhar com 14 anos, muito interessante isso, você precisa guardar algum dinheiro para que lá na frente, daqui a 20 anos, daqui a 30 anos, você tenha um bom dinheiro guardado. Então, era uma coisa assim que ninguém falava. E o que eu via a realidade dos meus colegas de trabalho e também da minha família, que era o exemplo que eu tinha, é que todos recebiam aí o seu salário, gastavam, pagavam contas, e quando chegava aí, depois da metade do mês, o dinheiro já era escasso, já estava faltando. Então, era essa a realidade que eu tinha. Ninguém me ensinou uma realidade diferente. Então, o que eu vou passar para vocês aqui é algo que eu paguei caro. Eu fiz o curso de finanças, um dos coaches financeiros mais tops que nós temos aqui no Brasil. Foi um curso caro. E eu aprendi coisas assim impressionantes, que me deixaram de boca aberta, que me fizeram perguntar como ninguém fala disso, como ninguém comenta sobre isso. Então, vamos iniciar falando sobre um texto aqui muito interessante, que diz assim: plante de manhã a sua semente, e mesmo ao entardecer, não deixe suas mãos ficarem à toa, pois você não sabe o que acontecerá, se esta ou aquela produzirá, ou se as duas serão igualmente boas. O que o texto está dizendo aqui? Que nós precisamos fritar o peixe com o olho no gato, ou seja, não dá só para nós termos a nossa renda do nosso trabalho, em que nós vendemos a nossa hora, né? Porque quando nós arrumamos um emprego, nós estamos vendendo o nosso tempo. E tempo é escasso. Só existe 24 horas dentro de um dia. Para todo mundo, isso é igual. Existe só 24 horas dentro de um dia e você pode vender algumas horas desse seu dia. Tem pessoas que trabalham 10 horas por dia, tem pessoas que trabalham 12 horas por dia. Eu vi esses dias agora um rapaz que é entregador de comida dizendo que chega a trabalhar 16 horas por dia. Mas ele não pode trabalhar mais do que isso, porque ele precisa comer, ele precisa dormir, ele precisa descansar, ele precisa realizar outras atividades. Então, o nosso tempo é escasso. Então, quando nós vendemos o nosso tempo em troca de dinheiro, é uma troca, assim, limitada. Então, nós precisamos ter outras atividades que nos gerem renda. É o que o texto está falando aqui. Plante de manhã a sua semente. E mesmo ao entardecer, não deixe as suas mãos ficarem à toa, pois você não sabe o que acontecerá,
se esta ou aquela produzirá, ou se as duas serão igualmente boas. Então, o que não me ensinaram foi isso. Eu devia, além de trabalhar, eu devia poupar. E poupar também é você estar guardando dinheiro para o futuro. Era algo assim impensável. Eu imaginava assim, sei lá, R$ 50. Para mim era impossível guardar R$ 50 todo mês. Por quê? Porque eu gastava mais do que eu ganhava. Então, se a pessoa falasse assim, guarda só R$ 50 aí, R$ 50 dá para você guardar, eu tenho certeza disso. Eu ia dizer que não. R$ 50 não tem como eu guardar todo mês. É impossível. Então, para a gente começar a raciocinar no futuro, pensar em futuro, nós precisamos pensar nisso aqui, no déficit da previdência social. Uma das primeiras coisas que esse coach aí me ensinou. Nós não podemos contar com a previdência social. E nós não podemos contar com a nossa aposentadoria. Já já nós vamos ver aqui por quê. Porque qual é o sonho do brasileiro? Qual é o sonho do brasileiro? Eu trabalho na área de educação e conheço muitos professores que o sonho é completar os 25 anos de magistério para se aposentar. A mulher com 25 anos e o homem com 30 anos. É se aposentar. Ficam contando os dias. Porém, a realidade dos institutos de previdência no Brasil é assim caótico. Nós vamos ver isso aqui agora. Atualmente, há 10 trabalhadores na ativa para pagar um aposentado. Então, essa conta não fecha. 10 trabalhadores na ativa sustentam um aposentado. Então, o que acontece com a população brasileira? A população brasileira hoje, 2020, ainda é uma população considerada jovem. População considerada jovem. A economicamente ativa ainda está jovem. Mas daqui a 20 anos ou 30 anos, nós teremos aí uma predominância da população idosa em idade de se aposentar. Eu mesmo, daqui a 20 anos, já terei idade para estar me aposentando. Mas será que quando eu chegar na idade de me aposentar, os institutos de previdência realmente serão eficazes? Será que eu terei uma aposentadoria de um instituto de previdência? Esse instituto que me desconta todo mês? Será? Então, o dinheiro arrecadado já não é suficiente para pagar os benefícios de quem recebe. O rombo já chega a mais de 150 bilhões. Já já nós vamos ver a tabelinha ali. Hoje, 47% dos aposentados precisam continuar trabalhando. Então, a realidade hoje já não é boa. As aposentadorias são baixas e os aposentados precisam continuar trabalhando. Olha, lá na região Nordeste, há um fenômeno assim bem grave e bem diferente até do Sudeste do país e do Sul. Na região Nordeste, há aposentados que são a renda principal de toda uma família. Então, vive da aposentadoria daquele senhor. Os filhos, os netos e, às vezes, até bisnetos. Porque, como não há muito trabalho, o aposentado ele passou a ser a renda principal dentro da família. E, como vocês podem ver, não é uma renda suficiente para cuidar de tantas pessoas. Então, 47% dos aposentados precisam continuar trabalhando. Olha a tabelinha aí.
o rombo do INSS, Regime Geral de Previdência, ano a ano. Olha, atual, 2020, o rombo é de menos 221 bilhões e 79 milhões. Hoje, 2020. Agora vamos dar um pulinho lá para o final da tabela, lá para 2029. Eu vou me aposentar em 2039, é isso mesmo, daqui a 20 anos. 2039. Mas olha o tamanho do rombo, se nada for feito, até 2029. Menos 425 bilhões e 222 milhões. Então, fizeram aí uma reforminha na Previdência. O que deixaram reformar foi reformado. Porém, não é suficiente. Vai ter que haver uma reforma ampla para que as coisas mudem. Enquanto as coisas não mudarem, o rombo será progressivo. Olha só, em 2029, logo ali, daqui a 9 anos, menos 425 bilhões e 222 milhões de rombo na Previdência Social. Então, é logo ali em 2029. Eu não quero nem pensar como estará em 2039, que vai ser algo assim alarmante. Diante disso, nós precisamos tomar uma decisão, que é a decisão de investir. Só que, para nós investirmos, nós precisamos de um conhecimento básico, pelo menos. Ou melhor, nós precisamos até mais do que isso. Nós precisamos da orientação mais básica de todos. Porque aqui no Brasil, o único investimento que todos falam é a caderneta de poupança. Eu lembro quando eu era criança, a minha mãe, ela abriu uma caderneta de poupança para mim e para os meus 2 irmãos. Eu lembro que nós tínhamos um cofrinho e enchíamos aquele cofrinho de moedas e ela levava ao banco para depositar na nossa caderneta de poupança. Eu me lembro disso, que eu acompanhei minha mãe várias vezes. Chegava no banco, eles rasgavam aquele cofrinho, colocavam as moedas numa máquina de contar e a máquina ia contando aquelas moedas. Então, a maioria das pessoas, a maioria esmagadora, assim, mais de 80% das pessoas acreditam que um bom investimento é a caderneta de poupança. Até quando você vê no telejornal, fala lá do ganhador da Mega Sena. Se o dinheiro do ganhador da Mega Sena for colocado na caderneta de poupança, ele vai ganhar não sei quantos mil por mês. Então, até o telejornal fala da caderneta de poupança como se fosse assim, algo extraordinário, né? Algo diferenciado. Porém, a caderneta de poupança, com a taxa Selic do jeito que está, se você colocar o seu dinheiro lá, você vai estar perdendo dinheiro. Porque hoje a caderneta de poupança, ela rende 75% da taxa Selic. Toda vez que a taxa Selic cai abaixo de 8%, a poupança passa a valer 75% da taxa Selic. Então, é um rendimento assim ridículo. E se você tirar antes do vencimento também, você não recebe vencimento algum naquele mês. Você colocou o dinheiro lá no dia 1º. Se no dia 30 do outro mês você tirar o dinheiro, aquele mês inteiro o seu dinheiro ficou parado sem render. Então, é algo assim que ninguém nos ensina, ninguém fala disso conosco. Aí, em pesquisa realizada, né, pela Associação das Empresas do Mercado Financeiro, a Anbima, revela que apenas 8% da população economicamente ativa conseguiram guardar algum dinheiro para aplicação no ano passado. Então, de 100% da população economicamente ativa, ou seja,
esses jovens que estão no mercado de trabalho, apenas 8% da população guardou algum dinheiro no ano passado. E desses 8% aí, eu creio que a grande maioria colocou esse dinheiro na poupança. Olha esse dado aqui. Porém, quando questionados se ao longo de 2019 realizaram algum investimento, 25% dos entrevistados disseram que sim. Então, daqueles 8%, 25% disseram que investiram esse dinheiro. No entanto, 17% relataram terem investido em bens duráveis, como carros, imóveis, reformas residenciais e etc. Então, o percentual é muito pequeno. De 8% dos que guardaram dinheiro, 25% disseram que fizeram investimento. Só que desses 25% que fizeram investimento, 17% relataram que investiram em bens duráveis, como carro, imóveis e reformas residenciais. Isso é um absurdo. Imóvel não é investimento, carro não é investimento, reforma residencial não é investimento. Sabe? Pensa lá quando você pegou aí a sua rescisão, você pegou lá o seu fundo de garantia e você ficou com aquele dinheiro na mão. O que as pessoas falam? Reforma lá a sua casa, gasta o dinheiro na sua casa, troca os seus móveis, troca o seu carro, porque se você não fizer isso, o dinheiro vai sumir e você nem vai saber para onde o dinheiro foi. É ou não é uma frase que nós ouvimos? Você nem vai saber para onde o dinheiro foi. Gasta logo com alguma coisa e você vai saber para onde o dinheiro foi. Aí o sujeito vai lá na concessionária e compra o carro, achando que está fazendo um bom negócio, está investindo e que colocou o seu dinheiro no investimento. Só que ninguém contou para ele que no ato da compra, de comprar o carro à vista, no ato da compra, o carro desvaloriza 30% em média. O carro está lá, carro zero, está na concessionária. Quando você sai da concessionária e coloca o carro na sua garagem, ele já está desvalorizado 30% em média, dependendo do modelo. 30%. Então, é um prejuízo, assim, tremendo. Se você for pegar aí o valor de um carro médio, tirar 30%, é muito dinheiro jogado fora. Então, carro não é um investimento. Da mesma forma, as pessoas falam, vai lá e compra uma casa, compra um apartamento, deixa lá guardado, lá, deixa fechado lá, porque daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, ele vai estar super valorizado e você vai conseguir um dinheiro bom por ele. Não é isso que nós temos visto. Pessoas têm comprado casas, têm comprado apartamentos num valor altíssimo, às vezes financiado durante muitos anos, a pessoa vai ficar presa àquele financiamento durante muitos anos. E o que acontece? Na hora de vender aquele imóvel, ele é muito desvalorizado. Então, comprar apartamento, comprar casa, para largar lá fechado, para esperar ele se valorizar, não é um investimento. Então, agora eu vou trazer aqui 2 conceitos para vocês. Se você conhece aí o conceito de passivo e de ativo dentro das ciências contábeis, aí da contabilidade, você vai ver que esse conceito que eu vou passar para você é um pouco diferente. Porque esse aqui é o conceito do Robert Kiyosaki. Se você não sabe quem é Robert Kiyosaki, ele é o escritor do livro Pai Rico, Pai Pobre. Eu recomendo fortemente que você procure aí no YouTube esse livro Pai Rico, Pai Pobre.
Depois da aula, vai lá no YouTube, procura esse livro. Você vai ver quais são os fundamentos desse livro. Importantíssimo. Então, ele diz o seguinte sobre passivo. Segundo Robert Kiyosaki, tudo o que tira dinheiro do seu bolso, por exemplo, a casa que você mora e que tem que pagar os custos, seu carro ou qualquer outra coisa que você precise pagar, se está gerando despesa, é um passivo. Então, quando eu comecei a aprender isso aqui e começaram a me ensinar, eu falei, espera aí, esse negócio não está entrando na minha cabeça, não. Espera aí. A casa é minha. A casa está quitada, é minha. Eu não pago aluguel. Então, se a casa é minha, eu não pago aluguel, como é que pode ser passivo e não é um ativo? Então, o conceito é o seguinte, mesmo a casa sendo sua, mesmo que você não esteja pagando aluguel, você tem as despesas daquela casa, você tem a manutenção da casa, você tem que realizar a manutenção, senão a casa vai se desvalorizar mais ainda. Casa parada, casa fechada, casa largada, desvaloriza muito. Então, você tem que fazer a manutenção, mesmo se você estiver morando nela. Você tem que rebocar, o tempo vai trazendo desgaste ao reboco, você tem que consertar telhados, mesmo que tenha laje, tem que ter um bom telhado, você tem que fazer reforma, você tem que pintar, e tudo isso aí são custos. Então, você também tem que pagar o IPTU. Se a casa for dentro de um condomínio ou apartamento, você tem que pagar o condomínio. Então, são vários custos que estão agregados à compra da casa própria. Isso se você quitou a casa à vista. Agora, se você ainda entrou naquele financiamento lá de milhares de meses, aí os custos aumentam muito e muito mesmo. Aí ele ainda diz que o seu carro também é um passivo. Porque o seu carro ele tem toda a manutenção periódica. Quem tem carro aí sabe como é, que carro é uma segunda família. Você tem que estar fazendo a manutenção, tem que estar trocando os pneus, tem que fazer a suspensão, você tem que botar combustível no seu carro, você tem que pagar a documentação. Aí você vai lá, bota o gás para economizar. Muito bem, está economizando no gás. Mas você tem a vistoria do gás, você tem a manutenção do gás. Quando você sai com ele, você tem que botar no estacionamento. Você tem o seguro do carro, porque aqui na cidade do Rio de Janeiro não se pode andar com carro sem seguro. Então, são várias coisas que a pessoa não contabiliza. Então, eu conheço pessoas que só utilizam o seu carro no final de semana e pagam todas as taxas, pagam manutenção para utilizar o carro só no final de semana. Se está gerando despesa, é um passivo. Tudo que gera despesa é um passivo. Olha o carrinho aí. O sonho. O sujeito vai lá, faz o financiamento, vai lá na concessionária, faz o financiamento, mas esquece de todas as outras coisas. Ele vai lá, pega o salário dele, vê, a parcela cabe no meu salário. Aí chega em casa, fala com a família, vou parar de pagar o plano de saúde, eu comprei o carro novo. Mas não lembra tudo que ele vai ter que pagar para sustentar esse carro. Então, é algo complicado. O carro particular, para você utilizar só para você passear, ele é um passivo muito grande. É um passivo muito grande. Olha aí, a casa. Que casa linda. Imagine quanto não é
a manutenção dessa casa. Olha só que tem até circuito de segurança ali. Imagine quanto custa a manutenção dessa casa, quanto custa o IPTU. Se ela for dentro de um condomínio fechado, quanto custa o condomínio? Então, são taxas que nós pagamos, mesmo morando na casa. Então, é considerado também passivo. Aí ele nos traz um outro conceito, que é o conceito de ativo. O que é um ativo? Passivo, nós já vimos, é tudo que tira dinheiro do seu bolso. E ativo? Tudo o que coloca dinheiro no seu bolso. Por exemplo, ações, títulos, investimentos em geral, imóveis que você aluga ou qualquer outra coisa que te gere renda. Se está gerando renda, é um ativo. Então, tudo que você puder fazer um investimento, colocar o seu dinheiro para trabalhar por você. Nós vamos ver aqui hoje como realizar investimentos, como fazer o nosso fundo de emergência. Então, quando nós fazemos uma aplicação financeira, isso é um ativo, porque nós estamos colocando o nosso dinheiro para trabalhar por nós, está gerando renda. Então, ações, títulos, investimentos em geral. E também imóveis que você aluga ou qualquer outra coisa que te gere renda. Se está gerando renda, é um ativo. Muito bem. Olha aí, o mesmo carrinho. O cara foi lá na concessionária e comprou o carrinho, o sonho dele. Mas se ele colocar esse carro para trabalhar no aplicativo, o carro vai gerar uma renda. Então, de passivo, ele passa a ser ativo. Lembra, o sujeito que só usa o carro no final de semana, ele trabalha lá no centro do Rio, então ele vai trabalhar de metrô ou de trem para evitar engarrafamento, para evitar de pagar estacionamento, para evitar de gastar combustível, ele vai de transporte público. Então, o carro fica guardado na casa dele a semana inteira, ou até mesmo numa garagem alugada, né? Que tem muita gente que tem que alugar uma garagem para guardar o carro, paga mensalidade. Então, ele evita aqueles gastos durante a semana, mas o carro fica parado a semana inteira. Então, quando ele coloca esse carro para trabalhar em algum aplicativo, o carro deixou de ser passivo e passou a ser ativo. Aí, mas eu não consigo, isso aí não dá, não. Eu não tenho como trabalhar no aplicativo. Mas você pode colocar uma outra pessoa para dirigir aquele carro, que estará gerando renda para você, para a pessoa, e ainda estará gerando a manutenção desse carro. Porque o carro, para trabalhar, tem que ter uma manutenção em dia. Então, o carro que te gerava prejuízo, porque ficava parado, você tinha que pagar as taxas, passa a colocar dinheiro no seu bolso. É assim que as pessoas de mentalidade próspera pensam. Pessoa de mentalidade próspera não perde dinheiro. Pessoa de mentalidade próspera, ela pega os seus bens e coloca para trabalhar para ela. Primeiro que ela não pensa em remuneração, ela pensa no bem. Pensa no bem. Então, pensando no bem, esse bem precisa estar trabalhando para ela. Pessoa de mentalidade próspera pensa assim. Olha a casa aí também. A linda casa. O sonho. Eu tenho conhecidos que têm casa lá na região dos Lagos e eles colocam essa casa para alugar. Eles alugam por temporada, alugam por feriado, alugam de várias formas. Tem várias formas de você estar alugando uma casa. Por quê? Uma casa que fica fechada lá. O que eles falam comigo? Olha só, nós utilizamos mais a casa nos meses quentes. E mesmo assim, tem anos que nós viajamos para outros estados e até para fora do país. E a casa tem que ficar fechada. E a casa, quando ficava fechada, nós tínhamos que pagar um caseiro para estar dando uma olhada,
tínhamos que ficar nos preocupando com a segurança. Então, no momento em que eles passaram a alugar essa casa, a casa passou a gerar uma renda. Então, com essa renda, eles pagam o IPTU da casa, eles pagam a reforma da casa, eles pagam as despesas que estão relacionadas àquela casa. E uma dessas casas, desses meus conhecidos, tem piscina. E eles me falam que a piscina é aquele negócio, quem tem piscina aí sabe. A manutenção não é feita só no verão. Não existe essa história de você, seca a piscina e só enche no verão. Não. A piscina ela precisa ser feita a manutenção durante todo o ano. Então, tem um custo com aquela casa e com aquela piscina durante todo o ano. Então, se você aluga, se você coloca aí alguma forma de gerar renda com aquela casa, ela deixa de ser um passivo, e é um passivo grande, né? Casa de praia, normalmente, é um passivo muito grande. É uma despesa muito grande dentro das rendas das famílias. Inclusive, eu conheci famílias que, quando estavam na ativa, né, tinham um salário bem mais alto e se aposentaram. E quando seria o momento de curtir a casa de praia, eles tiveram que vender, porque a renda caiu tanto que a aposentadoria não cobria os custos de manter uma casa de praia lá fechada, só para que eles pudessem passar algum final de semana. Então, casa parada, carro parado, isso tudo é passivo e precisa ser transformado em ativo. Ao que nos leva ao fundo de emergência. O fundo de emergência, esse ano, ele se mostrou fundamental. Fundamental. Nós vimos aí várias empresas que quebraram porque não tinham um fundo de emergência. Ninguém poderia esperar de uma empresa ficar até 2 meses fechada, como aconteceu. Muitas empresas ficaram 2 meses de portas fechadas. Aquelas empresas que já acreditaram no meio eletrônico, no e-commerce, elas conseguiram até sobreviver. Mas aquelas empresas que só trabalhavam de forma presencial, o impacto sobre elas foi muito grande. Então, nós vemos aí as universidades presenciais. O impacto sobre essas universidades foi gigantesco. Universidades aí particulares, de renome, mas que não acreditavam no trabalho digital, era tudo presencial. Então, quando veio a pandemia, em que tudo paralisou, elas não tiveram como reagir rapidamente. Nós que estudamos de forma online, já é a nossa prática estudar no EAD, de forma online, o impacto para cada um de nós foi baixíssimo. Eu acho que teve até uma melhoria, né, como nós estávamos conversando a respeito da prova. Mas muitas universidades presenciais, eu tenho uma conhecida que faz odontologia e perdeu o semestre praticamente, ia se formar já no final do ano, e isso aí foi postergado aí para não se sabe quando. Então, é algo assim, perdeu o primeiro semestre, o segundo semestre está paralisado. Então, são coisas assim que afetam a economia do país. Então, se você tem um fundo de emergência, você pode permanecer aí algum tempo parado. E no que consiste esse fundo de emergência? Ele consiste de você ter pelo menos 6 meses das suas despesas guardadas nesse fundo. Você vai ver lá quais são as suas despesas mensais. Não precisa nem ser quanto você ganha, mas quanto você gasta. Então, você vai ver lá, eu gasto X, meu gasto mensal é de R$3.000. Então, você vai ter que colocar lá 3 vezes 6, 18. Então, você vai ter que ter lá R$18.000 guardado
no seu fundo de emergência, o que te daria aí 6 meses de gasto. Você poderia ficar parado, sem atividade e podendo retirar dinheiro desse fundo de emergência. Então, muitas empresas faliram, muitas empresas fecharam, muitas pessoas entraram em desespero, por quê? Tinha muita empresa aí trabalhando, vendendo almoço para comprar janta. Muita empresa trabalhando assim. Eu, que sou da área de administração, eu vi muitas empresas nessa dificuldade antes. Então, quando veio a pandemia, olha, no primeiro mês da pandemia, nós já tivemos notícias de empresas aí demitindo 300 funcionários. Lá no Sul, teve empresas que demitiram 500 funcionários, sem falar das microempresas, né, que são as mais impactadas. Por quê? O microempresário ele nunca ouviu falar de fundo de emergência. Ele nunca foi ensinado que ele tinha que juntar algum dinheiro para um momento difícil. Tá, a pandemia não acontece toda hora, muito bem. Mas crise financeira, ela é cíclica. Nós temos aí uma crise pelo menos a cada 10 anos. Então, nós temos que nos preparar para essas crises. Um fundo ou reserva de emergência nada mais é que uma reserva financeira que você constrói para se proteger de imprevistos, de meses de desemprego e onde a entrada de recursos foi abaixo do esperado, ali as famosas vendas fracas. Então, serve para você, pessoa física, você pode ficar aí meses desempregado, né? Ah, mas tem o auxílio. Muito bem, o auxílio dura um certo tempo. Mas será que ao final daquele auxílio você vai conseguir um outro emprego? Então, se você tivesse um fundo de emergência, com mais 6 meses ali, daria para você praticamente ficar um ano procurando uma nova colocação. Então, o seu prazo se expande bem. E para você que é empresário, para você que tem o seu próprio negócio, você que é empreendedor, onde a entrada de recursos foi abaixo do esperado, as famosas vendas fracas. E nós sabemos que há períodos do ano que as vendas são realmente fracas. E as empresas não se preparam para esses períodos. Então, o que nós vimos aí? A quebradeira das microempresas. Você anda aí pelas cidades aqui, eu sou da Baixada Fluminense, eu ando aqui pelas cidades aqui da Baixada, hoje estive lá em Nilópolis, e a quantidade de lojas fechadas é assim absurda, de empresas que funcionavam e que fecharam as suas portas durante a pandemia. Mas se tivessem aí um fundo de emergência com pelo menos 6 meses de custos, de gastos guardados, porque o fundo de emergência, os 6 meses é o mínimo que se espera colocar nele. Mas o ideal mesmo é que você tenha 12 meses da sua renda guardada. Então, você pode passar um ano aí em dificuldade, que o fundo vai suprir os seus gastos durante um ano. Esses imprevistos podem ser desde problemas no carro, despesas médicas inesperadas ou gastos em começo de ano e até um mês de desempenho abaixo do esperado nos negócios, principalmente para as pessoas que vivem de comissões ou com uma maior parte da renda variável. Olha ali, ó. Esses imprevistos podem ser desde problemas no carro. Aí, problemas no carro vêm. Se você é taxista ou se você trabalha com aplicativo, o carro parado significa falta de renda. Então, você precisa ter algum dinheiro para você realizar a manutenção desse carro. Ah, mas eu passo tudo no cartão de crédito. Ah, legal, vai pagar um juro altíssimo, porque o juro do cartão de crédito aqui no Brasil é um juro absurdo, A taxa Selic caiu a 2%, mas os juros cobrados pelos bancos ainda estão absurdos
Isso precisa ser revisto, precisa mudar isso aí, porque o juro do banco está absurdo. Aí você vai usar o seu cartão de crédito para consertar o seu carro, quando, na verdade, você precisaria ter o seu fundo de emergência, ao qual você tiraria o dinheiro lá, pagaria tudo à vista, e à vista você tem como pechinchar e ainda receberia algum desconto. Outra coisa, despesas médicas inesperadas. Todos nós estamos suscetíveis a despesas médicas inesperadas. Eu tenho um tio, trabalha por conta própria, e ele teve um problema na perna, ele machucou a perna, e o médico falou para ele, olha só, a gente vai botar a sua perna para o alto, você vai ficar 15 dias com a perna para o alto, depois desses 15 dias você vai retornar aqui, e quando ele retornou, o médico falou, ó, 22 dias, pelo menos, sem dirigir. Então, e aí? Como é que ganha dinheiro? Através do seu fundo de emergência. É assim que você vai se sustentar nesse período que você não vai poder trabalhar. Também ele fala aqui dos gastos em começo de ano. Então, gastos de começo de ano, sabe como é que é, né? É IPTU, Escola das Crianças, IPVA, seguro do carro. Então, um monte de coisa que vem ali no começo do ano. Aí tem até lá o desconto lá para o IPVA, mas você não tem o dinheiro em mãos para pagar com desconto, vai pagar parcelado, vai pagar mais caro, vai estar jogando dinheiro fora. Então, é algo que a gente precisa pensar muito em fazer esse fundo de emergência. Um mês de desempenho abaixo do esperado nos negócios. Então, todo mundo corre o risco de ter esse mês abaixo do esperado nos negócios. O pessoal do turismo aí passou por uma dificuldade muito grande. Eles passaram por um período muito difícil. Então, agora que as coisas estão caminhando. Só que eu já sei que algumas pousadas, né? Eu gosto muito de pousada, e algumas pousadas que eu frequentava fecharam suas portas. Não conseguiram passar pelo período da pandemia. Olha aí, o fundo de emergência, é bem isso aí mesmo. É uma caixinha com dinheiro dentro, os primeiros socorros. O fundo de emergência é para os primeiros socorros. Então, nós vamos falar agora de investimentos acessíveis a todos. Eu fiz questão de trazer aqui 2 investimentos que são acessíveis a todo mundo. Todo mundo pode tirar um dinheirinho e guardar lá. Não é como eu que achava que antigamente nem 50 reais eu conseguia juntar por mês. Quando nós passamos a ter a vontade, quando nós entendemos a necessidade, nós conseguimos guardar esse dinheiro. Olha só. O primeiro é o Tesouro Direto. Aí o pessoal fala, mas Tesouro Direto não está valendo mais nada. A taxa Selic está lá embaixo, isso não está rendendo nada. Eu vi na internet, e toma cuidado com a internet. Porque quando começou a baixa da taxa Selic, no ano passado, a modinha na internet era falar de bolsa de valores, era falar de day trade. E quando entrou a pandemia, muita gente perdeu dinheiro com bolsa de valores. Bolsa de valores não é para qualquer um. Para você investir na bolsa de valores, você precisa de conhecimento. Aí passou a pandemia. Se você entrar na internet agora, e eu entro sempre porque é a minha área, a modinha agora é falar dos fundos de investimento, dos fundos imobiliários. Então, você toma cuidado com isso. Porque quando nós falamos de
fundo de emergência precisa ser renda fixa, não pode ser renda variável. E por que não pode ser renda variável? Porque, como o próprio nome diz, a renda variável ela varia. Você ganha e você perde, você ganha e você perde. E no nosso fundo de emergência, nós não podemos nos dar esse luxo. Nós temos que ter ali o dinheiro guardado, rendendo alguma coisa para um momento de dificuldade. Então, o primeiro que eu trago para vocês aqui é o Tesouro Direto. É um investimento em renda fixa. O Tesouro Direto é um programa do Tesouro Nacional, desenvolvido em parceria com a B3. O que é a B3? É a Bolsa de Valores, para a venda de títulos públicos federais para pessoas físicas de forma 100% online. Olha só que interessante. Você pode investir no Tesouro Direto de forma 100% online. Você não precisa ir em algum banco físico, você não precisa ir lá na instituição, não. De forma 100% online. Ele foi lançado em 2002 e o programa surgiu com o objetivo de democratizar o acesso aos títulos públicos, permitindo aplicações a partir de R$30. Então, a partir de R$30, você consegue colocar dinheiro no Tesouro Direto. Então, é um investimento muito acessível. Muito acessível. O Tesouro Direto é uma excelente alternativa de investimento, pois oferece títulos com diferentes tipos de rentabilidade, diferentes prazos de vencimento e também diferentes fluxos de remuneração. Com tantas opções, fica fácil achar um título indicado para realizar os seus objetivos. Então, lá, o nosso objetivo será o quê? Formar um fundo de emergência. E dentro do Tesouro Direto tem um título que é, assim, a cara do fundo de emergência, que é o Tesouro Selic. Vamos falar dele já já. É um título público de renda fixa emitido pelo Tesouro Nacional, que é um órgão do governo federal. Qualquer pessoa pode emprestar dinheiro para o governo através do investimento no título do Tesouro Direto. Então, quando você investe no Tesouro Direto, você coloca o seu dinheiro lá, você está emprestando dinheiro para o governo federal. E isso aí traz muita segurança. Por quê? O governo federal, assim, é praticamente impossível ele quebrar. Então, pode quebrar. Para o governo federal quebrar, é o fim do mundo. Já quebrou banco, já quebrou indústria, já quebrou comércio, já quebrou tudo. Então, dificilmente o governo federal vai quebrar e vai te dar o calote. Investir no Tesouro Direto é muito simples e rápido. Você só precisa ter acesso à internet e uma conta em uma instituição financeira. O Tesouro Direto é considerado como um investimento de baixo risco, porque ele é emitido pelo governo, que é o órgão máximo do país. Foi o que eu já falei. É considerado um investimento de baixo risco. Então, se você botou seu dinheiro lá, é praticamente certo de você receber o que foi contratado no momento do que você investiu e também o dinheiro que você vai aportando todo mês. A possibilidade de quebra do Estado é muito baixa, mais baixa do que a de outras instituições financeiras. Portanto, é possível considerar que, de maneira geral, o Tesouro Direto
é mais seguro do que a poupança. E por que é mais seguro do que a poupança? Porque a poupança ela é um investimento que você coloca o dinheiro no banco. E o banco ele tem a proteção do FGC, que é um mecanismo de proteção. Então, o que acontece? Na poupança, se você tiver lá R$1 milhão, tem lá, botou na poupança, R$1 milhão. Se o banco quebrar, você tem ali guardado, para você receber de volta, 250 mil. Já no Tesouro Direto, não. Tudo que você tiver lá, você recebe de volta. E o seu resgate é D+1. O que isso quer dizer? Se for em horário bancário, você vai solicitar o resgate do seu Tesouro Direto hoje e amanhã ele já entra lá na conta da sua corretora. Você colocou o dinheiro lá, você não tem como botar direto, você vai ter que colocar através de uma corretora. Você vai abrir uma conta numa corretora que é gratuito, você não paga nada para abrir conta numa corretora. Já eu vou falar de uma boa corretora para você fazer isso. Você vai abrir a conta na corretora, você vai botar o dinheiro na corretora e da corretora vai direto para o Tesouro Direto. E quando o dinheiro sai do Tesouro Direto, ele vai direto para essa corretora. Então, é D+1. Se você solicitar hoje, amanhã o dinheiro já está na sua conta. Tem outro investimento aqui muito importante, chamado CDB. O que é CDB? O CDB ele é a sigla que dá nome a um título bastante conhecido na renda fixa brasileira. É o Certificado de Depósito Bancário. Essa aplicação é oferecida por corretoras e bancos para captação de fundos e rende juros pré-fixados ou pós-fixados superiores à poupança. Então, o CDB, lembra lá que no Tesouro Direto, você está emprestando dinheiro para o governo federal? No CDB, você está emprestando dinheiro para o banco. Então, o risco é um pouco maior. Mas o CDB, ele acaba te pagando um pouquinho mais. Por quê? Lá no Tesouro Direto, você tem algumas taxas que você tem que pagar. São pequenas taxas, mas você tem que pagar. Já no CDB, não tem essas taxas. Então, te rende um pouquinho mais, tem um pouquinho mais de risco, mas rende um pouquinho mais. E como funciona? O CDB funciona assim. Você escolhe uma corretora ou um banco de investimentos, abre uma conta, pesquisa os melhores títulos e aqueles que mais se encaixam no seu perfil. Depois faz um aporte inicial com o valor desejado para a aplicação. Então, você vai escolher lá qual é o CDB que você quer investir. E para o nosso fundo de emergência, você precisa escolher um CDB de liquidez diária. O que é liquidez diária? Liquidez diária significa que a qualquer momento você pode retirar esse dinheiro lá do investimento sem prejuízos. É a mesma coisa lá do Tesouro Selic. O Tesouro Selic, ele também tem liquidez diária. Lá no Tesouro Direto, existem outros tipos de Tesouro Direto, outros tipos, mas não são ideais para o fundo de emergência, já serve para outra coisa. Então, quando você fizer o seu Tesouro Direto, você vai fazer no Tesouro Selic, porque tem liquidez diária. Da mesma forma, quando você escolher um CDB, você precisa escolher um CDB com liquidez diária, porque se não for um CDB de liquidez diária, você só vai poder retirar o seu dinheiro ao final da data estipulada. Por exemplo, eu utilizo o Banco Inter. Já vamos falar do Banco Inter.
Lá no Banco Inter tem o CDB de liquidez diária com data para 2023. Então, eu coloco meu dinheiro lá. Mas, como é um dinheiro para fundo de emergência, a qualquer momento eu posso retirar esse dinheiro. Lá também tem outros tipos de CDB que eu teria que esperar até 2023 para poder fazer o resgate sem prejuízo. Então, é importante que você escolha o que tenha liquidez diária. Olha aí, o Banco Inter. É um banco digital. Hoje, é o meu banco principal. Eu realizo todas as atividades por ele. Meus investimentos, movimentação, tudo através do Banco Inter. Já utilizo há 4 anos. É um banco assim, extremamente confiável. Antigamente, ele se chamava Intermédio e agora passou a se chamar Inter. Eu passei a utilizar o Banco Inter quando eu tinha conta num bancão desses aí. Então, o meu cartão, eu utilizava, né, para sacar, para movimentar meu cartão de débito e crédito. Meu cartão de débito e crédito, ele deu problema. Então, eu liguei lá para o Bankfone e falei que queria solicitar um novo cartão. E a pessoa me disse que eu teria que ir até uma agência para poder solicitar um novo cartão. Então, eu disse, tá bom, muito obrigado, desliguei o telefone e nunca mais utilizei aquela instituição. Transferi meu dinheiro todo de lá e nunca mais utilizei. No Banco Inter, esse banco digital maravilhoso, você resolve tudo via internet. Tudo é 100% online. Eu já fiz vários testes, já liguei para lá, já usei todos os canais disponíveis e tudo funciona, me responderam em todas as questões que eu tinha. Então, eu recomendo que você abra uma conta no Banco Inter. E mais, é de graça. É de graça. Você pode começar a investir lá, você não vai pagar nada. Você pode fazer quantos TEDs você quiser, quantas transferências você quiser, eles não vão te cobrar nada. Eu lembro que no bancão lá que eu era cliente, eles me cobravam uma taxa de R$7 para fazer uma transferência. Toda vez que eu tinha que transferir o meu dinheiro para um outro banco, para pagar uma outra pessoa, eu pagava uma taxa de R$7. Isso é um absurdo. No Banco Inter, não. Você pode transferir sem pagar nada. E tem muitas outras vantagens. Você pode procurar aí na internet aí algum vídeo falando do Banco Inter, que você vai ver que tem muita coisa boa. E lá no Banco Inter também tem um CDB. O CDB, que é um título de renda fixa, no qual você empresta dinheiro para o banco. E esse lhe paga o valor investido com uma rentabilidade determinada em um prazo determinado. Então, no momento em que você está investindo, você sabe quanto ele vai te pagar e qual prazo determinado. Mas se for de liquidez diária, você pode retirar a qualquer momento. Quando você investe em um CDB, você garante a rentabilidade do momento da aplicação, como eu te falei. Lá no momento da aplicação, ele vai te dizer quanto vai te pagar. Então, se você contratou aquele montante lá, ele vai te pagar exatamente aquilo. Não importa que aconteça qualquer outra mudança. Se foi contratado no momento da aplicação, é aquilo lá que você vai receber. Se ao investir, o banco estiver ali oferecendo 100% do CDI. O que é CDI? CDI é uma taxa, como se fosse a taxa Selic, e ele caminha ali bem perto da taxa Selic. Ele é praticamente irmão gêmeo da taxa Selic. Então, quando está dizendo lá que ele vai te pagar 100% do CDI, ele está te dizendo mais ou menos que vai te pagar a taxa Selic. Não importa se no futuro esse percentual aumente ou diminua, você receberá a rentabilidade contratada. Então, o que foi contratado na hora é o que você vai receber. O CDB com liquidez diária é bem simples.
pode ser resgatado a qualquer tempo, e se for resgatado dentro do horário bancário, o seu resgate é D mais 0. Então, se você tiver aí a conta no Banco Inter, você consegue tanto investir no CDB do Banco Inter, então, se for dentro do horário bancário, o dinheiro sai meia hora depois, já está na sua conta. E também, através do Banco Inter, você consegue investir diretamente lá no Tesouro Direto, sem intermediação de outra corretora, porque o Banco Inter é um banco de investimentos. Então, você vai pegar o seu dinheiro do Banco Inter, vai lá em renda fixa, vai clicar em Tesouro Direto e vai fazer o investimento direto lá no Tesouro Direto. Da mesma forma, você vai clicar lá em renda fixa, vai escolher o CDB de liquidez diária e vai estar investindo no CDB de liquidez diária do Banco Inter. Então, o resgate desse CDB é D mais 0. Então, no mesmo dia, se for dentro do horário bancário, o dinheiro cai na sua conta meia hora depois. Eu sei porque eu já fiz o teste. Agora eu vou trazer uma surpresa aqui para vocês. Além do Tesouro Direto, você consegue investir a partir de R$ 30. Além do CDB do Banco Inter, que você pode investir a partir de R$ 100. O Tesouro Direto, a partir de R$ 30, você já tem como investir. No CDB do Banco Inter, a partir de R$ 100. Então, R$ 100 você consegue investir no CDB. Agora, esse banco aqui também é um banco digital muito bom, muito bem conceituado, o Banco Sofisa Direto. Ele te traz um investimento que você não vai acreditar, porque eu também não acreditei quando eu fiquei sabendo. Eu falei, não, isso é impossível. Porque, como eu falei para vocês, quando eu era criança, a minha mãe tinha uma caderneta de poupança para cada um dos filhos, não é? E eu lembro que depois da estabilização econômica, lá nos anos 90, depois do Plano Real, ela tentou abrir outras poupanças. Mas o que acontecia? Você precisava ter um valor mínimo para estar abrindo aquela poupança. Então, minha mãe nunca mais conseguiu abrir uma poupança. E o que acontece? Esse banco aqui, o Banco Sofisa Direto, ele vai trazer um investimento que você não vai acreditar. Vamos lá. Os CDBs do Sofisa Direto, o Banco Sofisa Direto nos dá a possibilidade de investimento em seu CDB a partir de R$ 1. É isso mesmo que vocês ouviram. Banco Sofisa Direto nos dá a possibilidade de investimento em seu CDB a partir de R$ 1. Também é um CDB de liquidez diária que vai te pagar 100% do CDI. E você pode investir a partir de R$ 1. Eu também já fiz o teste, já abri minha conta no Banco Sofisa Direto e já fiz esse investimento baixo aí. Não venha me dizer que você não tem alguns trocados para colocar lá no CDB do Banco Sofisa Direto. Olha, se isso aqui tivesse sido me apresentado lá quando eu comecei a trabalhar, com os meus 14 anos, e eu tivesse colocado lá pelo menos R$ 50, eu teria ali 30 anos de investimentos, de pelo menos R$ 50 por mês. Faz a conta aí para você ver quanto dinheiro eu não teria guardando só R$ 50 por mês. Então, você pode pegar qualquer trocadinho que bate na tua mão e colocar no Banco Sofisa Direto. Você fazendo qualquer bico. Você, sei lá, vendendo picolé, vendendo cerveja nesse calorão, vendendo água gelada, fazendo unha, sei lá, qualquer atividade que você faça, eu tenho certeza que você vai ter como tirar R$ 10 ali e fazer um investimento. Você pode colocar até R$ 10 por dia, vai lá. R$ 10 por dia. Você trabalhou, no final do dia, você pegou R$ 10 e colocou lá.
Vamos dizer que você só trabalha de segunda a sexta-feira. Você vai ter aí, 20 dias úteis, colocando R$ 10 no Banco Sofisa Direta, nesse investimento de CDB. É impossível que você não consiga guardar um dinheiro para colocar no seu fundo de emergência. É impossível. Mas aí você me pergunta, professor, mas eu nunca ouvi falar de um investimento que desse a possibilidade de colocar R$ 1. Eu também nunca tinha ouvido falar. Ninguém me falou disso aí em casa, ninguém me falou disso na escola, ninguém me falou disso no ensino médio, ninguém me falou disso na faculdade. Eu só fiquei sabendo disso aqui quando eu fiz o meu curso de finanças e paguei caro por ele. Então, é algo assim que deveria ser largamente comentado. Era para estar nas mídias. Era para o telejornal estar falando disso num momento tão difícil quanto esse. Mas ninguém fala disso. Então, você tem aí esse investimento aí magnífico para você estar colocando um dinheiro. É uma oportunidade de você estar começando a investir. E o interessante é o seguinte, depois que a gente começa a investir, a gente começa devagar, eu comecei devagarinho também, não conhecia como é que funcionava, não sabia como é que era, fui botando dinheiro. Conforme foram passando os meses, o dinheiro vai se acumulando, você vai vendo algum rendimento, você vai se empolgando, e você vai querendo botar todo o dinheiro que você puder lá. Você vai juntando, você vê a montante crescendo, você se empolga, quer botar o dinheiro lá na conta de luz, quer botar tudo lá. Porque é algo assim magnífico e extraordinário. É uma coisa assim que ninguém nos ensina. Outra coisa que nós não somos ensinados é esse gráfico aqui. Ninguém nos ensina esse gráfico. O que é esse gráfico aqui? É a divisão ideal da nossa renda assim, de início. Isso aqui a gente tinha que aprender lá na 5ª série do ensino fundamental. Olha só, tá vendo essa parte verde aqui maior? 60%? Seria o que nós precisaríamos pegar da nossa renda, 60% da nossa renda, para pagarmos todas as nossas contas. Bota lá, 60% da renda. Paga a conta de luz, paga a conta de telefone, a conta de água, a escola das crianças. 60% da nossa renda nós temos que colocar para pagar as nossas contas. Então, aí entra aquela negociação com a operadora, você liga para lá, pede um desconto, eles dão desconto. Há pouco tempo, eu troquei de internet. Eu queria cancelar a internet da operadora. Então, eu liguei para lá, falei que queria ficar só com a linha telefônica, ia cancelar a internet da operadora. E eles fizeram uma negociação e caiu em R$ 100 o valor que eu pagava, e eu continuei também com a internet deles, continuei com a linha telefônica, pagando R$ 100 a menos. Então, essas negociações, elas são possíveis. Elas são possíveis. Então, você colocar a sua renda, todas as suas contas, dentro desses 60% ali. Aí nós partimos aqui para a parte de baixo. Ali embaixo, meu amigo, tem ali 10% para investir para ser rico. Investir para ser rico aqui está dentro do nosso fundo de emergência. Então, nós temos que pegar 10% do nosso dinheiro, da nossa renda mensal, e colocar dentro do nosso fundo de emergência. Isso aqui é o ideal para a gente fazer. 10%. 5% ali em azul é para a gente se pagar. O que é se pagar? É pegar 5% da nossa renda e socar dentro da nossa carteira. Coloca o dinheiro lá, esse é meu e ninguém tasca. Por quê? Nós precisamos manusear o dinheiro, nós precisamos ter o dinheiro em mãos. É outra coisa que eu aprendi aí nas finanças.
que é importante nós termos o papel moeda também na nossa mão, sabe? É importante. 5% ali do lado é para você abundar. O que é para você abundar? Abundar é você comprar aquela besteira que você quer comprar aquela revista, sei lá, comprar aquele monte de coisa que você não precisa, que você pode comprar. 5% é para isso, para você abundar, para ter aquele sentimento de que você tem dinheiro para gastar com a besteira que você quiser. Então, 5% da sua renda você vai abundar. 10%, olha só que interessante. Eu aprendi isso aqui, que os milionários e os bilionários, eles têm esse hábito de doar 10% da renda deles. Então, quando nós vemos aí as doações aí milionárias do Bill Gates, que ele é bilionário, né? Então, 10% da renda dele são milhões. E ele doa esses milhões. Então, nós também precisamos aprender a doar 10%. Veja que isso aqui é um gráfico financeiro. 10% você precisa doar. Por que você precisa doar? Porque as pessoas de mentalidade próspera, elas não são suvinas. Não são. Você já paga 60% das suas contas. Por 60% você paga as suas contas. 10% você também guardou para você. Você está investindo. 5% é para você se pagar. 5% é para você abundar. Aqueles 10% lá do final é para poupar para os seus sonhos. O que é poupar para os seus sonhos? Não sei, talvez aquela viagem que você quer fazer uma vez por ano, 2 vezes por ano. Então, você junta lá 10% da sua renda para você realizar os seus sonhos. E esses 10% aqui, nós precisamos doar para que também gerar um sentimento no nosso coração de abundância. Não é aquele sentimento de falta, mas um sentimento de abundância. Eu, como sou cristão, eu pego esses 10% aqui e dou para a minha instituição religiosa. Mas você, que seja de outras religiões, você pode fazer a mesma coisa. Doa para a sua instituição religiosa. Professor, não sou religioso. Não sou. Então, doa aí para um orfanato, doa para um lar de idosos, doa para quem estiver precisando. Mas pegue esses 10% aí da sua renda e faça uma doação. Não importa para quem você vai dar, doe 10% da sua renda. Então, essa seria a divisão ideal da renda de início. Porque os especialistas dizem que nós precisamos diminuir esses 60% e aumentar os nossos investimentos. Tanto o investimento para ser rico, quanto o investimento para poupar para os nossos sonhos. Então, pessoal, esse é o conhecimento aí que eu tinha para trazer para vocês. É algo assim impressionante, algo que ninguém fala, ninguém comenta, não é citado em lugar algum, sabe? Eu quando fiz o curso, assim, para mim era uma surpresa. Eu tomava assim cada uma que eu ficava, mas não é possível, não é, como é que pode isso? Como é que a minha casa não é um ativo, é um passivo? Como assim eu tenho que doar 10%? Como assim minhas contas têm que caber em 60% da minha renda? Parecia algo assim impossível. Só que com o tempo eu comecei a equalizar as coisas. Então você também consegue. É só iniciar. Quando eu iniciei de fato, porque eu achava que não dava, eu achava que era impossível. Quando eu iniciei a fazer os investimentos e fui vendo a renda a se acumular, isso foi muito importante para mim. Então, eu tenho certeza que vai ser importante para vocês também. Eu tenho certeza que essa aula aí vai fazer a diferença na vida de vocês.
Eu vou parar a gravação aqui agora e vamos aí para um momento de perguntas e respostas. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem estar fazendo, eu estou aqui para esclarecer.